Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Estamos internacional. Mentira. E aí? Bom dia, essas capivaras. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu já abrir aqui no babado que nós temos para falar hoje. Então, gente, seguinte, vamos começar a aula aí já com o bafão. Primeiro vamos falar de como que vai ser a nota do bimestre, né? Como que vai ser calculado isso, porque tem gente que já me perguntou, eu já vou falar aqui também, tá? Então, foram 2 trabalhos. Claro que se a gente estivesse no presencial, seriam no mínimo 3, né? A gente sempre faz assim. Então, foram 2. O primeiro era aquele trabalho sobre o livro lá, para viver com poesia, que vocês tinham que produzir 2 pensamentos, encaixar esses pensamentos em capítulos, né? Um capítulo ou em 2, tá? Eu até já entrei na plataforma Mestre, vocês vão ver que eu não corrigi todos lá. Por que eu não corrigi todos? Porque tem pessoas que me mandaram no e-mail. Aí eu corrigi no e-mail, nem ia corrigir 2 vezes, porque daí, gente, eu tenho tanta coisa para fazer que não ia rolar esse tempo aí, tá? Então lá eu só corrigi pessoas que não mandaram no e-mail, daí colocaram só lá. Daí eu fiz a correção, tá? Prof tá de piercing. Eu tenho esse piercing faz anos, gente, desde, sei lá, 2014, eu acho. Mas é que eu devo ter tirado depois, né? Porque eu tinha aqui, tinha ali, tinha lá. Tinha vários piercings, eu tirei. Aham, lá. Tirei para poder trabalhar, né? Porque tem lugar que não aceita. E também quando eu engravidei, porque eu vomitava horrores. Eu fiquei, sei lá, uns 3, 4 meses vomitando. Daí era muito nojento. Porque eu tinha nojo de tudo quando tava grávida, gente. Sei lá. O pessoal tava fritando uma carne e eu tava vomitando no banheiro. Era uma coisa assim, ó. Recomendo, sensacional, muito bom. A depressão pós-parto foi linda também, também tive isso aí, tá? Não deem risada, porque isso é triste, viu? Tristeza. Assim, quando nasceu ali, em uma semana que eu já tava mal, eu emagreci 7 quilos. Tava também, recomendo, muito bom. Samuel também tive, muito bom. Nasceu com depressão, já maravilhosa essa ideia. Puta que pariu, tô no chão. Enfim, então era aquele trabalho valendo 50 e o trabalho da semana passada. Não sei se todo mundo acessou, espero que sim. Era só entrar na plataforma Mestre, tinham trechos de músicas lá e eram 5 questões, né, sobre figuras e linguagem naqueles trechos de música, valendo 50 pontos. Cada questão valia 1 ponto, tá? Então fechou 10 aí de trabalho. Aí tem os 2 simulados, cada um vale 10, mais a prova valendo 100. Então, são 4 notas, tá? 100 de trabalho, 100 do primeiro simulado, 100 do segundo simulado e 100 da prova, divide por 4, tá? E daí a gente vê quem fica para recuperação. É isso, vai ter recuperação do terceiro bimestre, não vai ficar para final já, vai ter a recuperação agora, tá? Então, é isso. Por que será que dá depressão pós-parto? Olha, eu acho que tem vários motivos aí, né? Primeiro, uma questão hormonal, né? Que você fica bem louca, né? Fora da casinha, porque tem muito hormônio ali. E às vezes você já tem algum problema que aquela situação te dá uma depressão, mas já é coisa também de, entendeu? Depende. Aí você tem que ir no psiquiatra, no psicólogo, que ele ajuda. Ó, qual era mesmo o primeiro trabalho? O Arthur falou, você fez, Arthur, que era o trabalho sobre o livro, tá? Para viver com poesia. Era a produção lá. Prof, você pode ver como estão. Eu não tenho as notas do simulado ainda, tá? Eu vou receber quando for para fechar. Provavelmente no fim dessa semana eu recebo ou na outra. Tá, primeiro vamos comentar do simulado que eu tive que anular uma questão, né? Graças à Lana, que leu melhor a crônica do que eu. Eu falei, a Lana não passa frio, porque ela está coberta de razão. Então, deixa eu falar. Eu vou falar porque isso aqui cai na prova também, então é importante que eu fale, que a gente não tá em sala, isso aqui tinha que ter sido, vamos dizer assim, melhor trabalhado, tá? E não deu. Ó, obrigado, Lana. Sim, porque daí todo mundo ganha um ponto. Então, eu dei uma crônica para vocês lá, né, da timidez, do Luiz Fernando Veríssimo, e era para classificar o narrador. E essa da classificação do narrador, eu, né, caguei na questão. A Lana leu melhor do que eu a crônica em si. Porque, assim, não sei o que vocês marcaram, agora vocês podem comentar, porque vocês, né, enfim, ganharam uma nota. Então, assim,
Eu tinha lido essa crônica e pensado e classificado como um narrador observador, porque ele está em terceira pessoa, tá? E ele conta, ele fala sobre a timidez, mas ele não entra na cabeça de nenhum tímido. Ele fala de maneira geral, da timidez, dos tímidos do mundo aí, tá? Então, até aí tudo bem. Só que eu não tinha reparado que tem um momento no texto, na crônica, que a Lana bem colocou, me mandou uma foto, que ele fala em primeira pessoa. Aqui, ó. Até marquei já em amarelo aqui para vocês verem. Defendo a tese de que ninguém é mais tímido do que o extrovertido. Então, nesse momento que aparece uma primeira pessoa, aí muda a classificação. Porque o narrador observador, ele só narra em terceira pessoa. Não tem primeira, tá? Então, se vocês olharem os slides lá que eu coloquei, tudo que é tirado de livros, né? Não é nada da minha cabeça, vocês vão ver que quando aparece uma primeira pessoa, assim, no momentinho, ele tem que ser narrador onisciente. Por mais que ele não entre na cabeça de um personagem, e não entrou na cabeça de um tímido, só enfim, apareceu uma primeira pessoa que é um comentário dele sobre o que está rolando, essa interferência desse narrador em primeira pessoa, daí tem que classificar como onisciente, tá? Então seria onisciente. Eu não lembro, ó, colocaram A, eu não vou lembrar se era A, se era. Enfim, não lembro nem a questão, mas só para mostrar para vocês, tá? Que seria um narrador onisciente por causa dessa primeira pessoa. Aí tem gente que fala assim: ah, mas se tem primeira pessoa, não é narrador protagonista, então, professora? Aí não, aí presta atenção, que né, vai que cai na prova. Tô falando aqui, vai que cai essa reflexão. Um narrador em primeira pessoa, tá? Um narrador que seja personagem ou protagonista, que tem diferenciação ali também, essa primeira pessoa ela vai aparecer mais vezes e já no início do texto daí. Ela já aparece mais marcada no início do texto, tá? Então, e daí para você diferenciar se é protagonista ou personagem, daí é ridículo, né? Porque o narrador em primeira pessoa, protagonista, ele está participando e fazendo as ações. O personagem, ele está vendo o que está rolando com outra pessoa ou com uma coisa em si, tá? Já dá para vocês analisarem o texto que cai na prova, a crônica, que é uma crônica que cai na prova, porque eu já coloquei ela na plataforma Iônica, gente. Domingo à noite eu estava lá, tá? Então, se alguém quiser já ler, já tá lá a crônica que cai na prova. E a partir dessa crônica que eu vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês na prova 9 questões de marca X, tá? 9 questões só a partir daquela crônica. Então, a partir daquela crônica, eu vou trabalhar crônica, elementos da narrativa e figuras de linguagem. Tá? A prova está fácil? Eu acho que o mais difícil da prova é a parte de figuras e linguagem. O narrador está bem marcado, prestem atenção, tá? Porque esse aqui, né, foi uma linha ali, nem eu peguei isso aqui, só a Lana mesmo, tá? Que a Lana acho que vai assumir meu posto. Então, eu já tô surtando, quando eu surtar, eu vou falar, ó, Valdir, bota essa menina aqui que eu não quero mais. Então, preste atenção, se tiver mais vezes, porque daí me pergunta, mas não seria a primeira pessoa, né? Se tivesse mais vezes dessa primeira pessoa e no início do texto ali, aí tudo bem, tá? Então, beleza. A única coisa que eu não cobrei, né, que a gente viu no começo do bimestre foi período composto por subordinação às substantivas, isso eu não cobrei, tá? E nem vou cobrar porque a gente vai ver de novo, né? Agora período composto, daí as adverbiais aí vai ser no quarto bimestre, tá? Vamos lá. Então, gente, a gente tem muita coisa para fazer hoje. Não sei nem se vai dar tempo. Então, a mais importante delas é terminar figuras de linguagem, que não deu para terminar. Faltam 3. E uma delas cai na prova. Por isso que eu tenho que terminar. Então, a gente vai ver essas 3 aqui. E a revisão, ó, cai tudo que tá lá. Eu já. E daí, o que eu vou fazer? Depois que eu explicar essas 3 aqui, a gente vai para a revisão. Tá? A gente vai responder a revisão aqui, tá? Daí eu falo o que cai, o que não cai, né? Mas basicamente é crônica, elementos da narrativa e figuras de linguagem. O que cai na prova é isso. Tá? Na recuperação muda um pouquinho. A recuperação não é a partir de um texto. Você sabe que a recuperação eu faço questões isoladas, né? Que daí é sobre tudo, todo o conteúdo. Então vamos lá.
Então, na aula passada, a gente estava aqui, ó, em eufemismo, que é aquela que suaviza o contexto, lembra? E geralmente são coisas assim de morte, de sexo, tabus da sociedade que a gente suaviza, tá? E aí a gente estava em hipérbole, que a gente acabou a nossa aula em hipérbole, começando hipérbole, que é muito fácil. E pode ser que apareça também na prova de vocês, por isso que eu já tenho que terminar essas três, porque tá na prova, uma delas aí vai estar lá, tá? Então, o que que é o hipérbole? É o exagero. Isso a gente usa muito. Já comentei na aula passada com vocês que vocês usam. Estão morrendo de fome, estão morrendo de sono, e não está morrendo na real, né? Então, uma figura de linguagem para mostrar que você está com muita fome, né? Muito sono. Então, quando eu falo, ah, tá chovendo canivete, não é canivete, mas é para dizer que a chuva é forte, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma música do Frejá, que é inteira, a música inteira é feita em cima dessa figura de linguagem que é hipérbole, tá? Tem uma outra do Cazuza também que é exagerado. Ele vai falar que o amor da vida dele nasceu, já tava, tipo, os destinos dele já estavam, assim, traçados na maternidade. Ele fala isso. Então, assim, é um exagero também do começo ao fim. Então, vamos escutar um trechinho rápido, né? Bem rapidinho aqui do Frejá. Vocês vão ver que a música inteira é um hipérbole, é um exagero, assim. Eu iria até. Vocês já devem conhecer essa música é bem famosa, né? Então ele vai falar que ele viajaria prazo para o inferno, tudo pela pessoa amada, tá? Iria a pé do Rio de Janeiro até Salvador, coisas absurdas, né? O banho gelado no inverno ali, eu só essa coisa básica eu já não faria. Imagine viajar para o inferno a prazo. Isso é louco. Então, vejam que tudo isso aqui é hipérbole, ó. Por você conseguiria até ficar alegre, até tudo bem, né? Vamos dizer que a pessoa deprimida pintaria todo o céu de vermelho. Possível, né? Eu teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo para o inferno, tomaria banho gelado no inverno. Então, a prazo, sim, com um prazo. Então, tem um prazo ali. Como assim é prazo? Um prazo determinado. Vocês vejam que ele ele vai para o inferno, mas tem um prazo. Ele vai voltar do inferno. É um prazo que ele vai ficar lá. Que eu não sei quem vai determinar, não sei o capeta, com alguma data. Daí tem que ver com quem que ele está negociando isso daí. Mas é a prazo, porque tem uma data determinada. Ele vai ficar um tempo lá, não a vida inteira. É só uma viagem, Henrique. É só uma ida ali rapidinho. Isso, ó. Se ele ficar lá, ele nunca vai namorar. Exatamente. Então, e aqui eu trouxe um pagodão. Não sei se vocês curtem pagode, mas exalta samba, ó, o Periclão aqui, né? Depois entrou esse Thiaguinho, dele saiu, enfim, quem curte pagode. Vou colocar lá o trecho dessa musiquinha também, que é Mara, para vocês escutarem. Muito boa essa música. Curto, tá? Para vocês verem onde está, me dizerem onde está o hipérbole, onde está o exagero. Eu vou mais para frente, senão. Tá, vamos voltar agora para o trecho que foi bem rapidinho. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só para te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu, deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. E onde que tá? Buscar a lua, o Arthur já falou, exatamente. Buscar a lua no céu. Tinha uma outra lá dos vagalumes, fez muito sucesso lá também, que ia pegar não sei quantos vagalumes para a pessoa lá. Ai. Então, assim, hipérbole está presente, enfim, hipocrisia, exatamente. Hipérbole está presente, assim, em quase todas as músicas tem um exagero, principalmente de amor, porque, né? Ai, morrer de amor mesmo, tá? Tem essa ideia louca aí na sociedade da gente.
Então, beleza, né? Hipérbole tá fácil, gente. É o exagero, tá? E aí? Vamos para prosopopeia, que vai que cai, né? E ainda além disso, a gente tinha questões que eu coloquei de vestibular, de concurso público, que a gente tem que fazer a correção, e os exercícios da apostila, que a gente também não conseguiu fazer a correção, tá? Tudo sobre figuras da linguagem. Então, prosopopeia ou personificação. Eu gosto mais de personificação, desse nome, só que, assim, em prova a gente não tem controle disso. A pessoa que faz a prova coloca o nome que ela quiser, mas tem os dois nomes. Eu gosto mais de personificação porque ele já dá a ideia do que é essa figura de linguagem. É tornar pessoa, tá? Então você vai dar características humanas, que são de uma pessoa, a coisas, a objetos, tá? Essa característica pode ser assim física, falar que, por exemplo, sei lá, uma flor correu, uma flor viu que ela tem olhos, tá? Ou pode ser características mais sentimentais. Tipo, se eu falar que, não sei, estou escrevendo lá um poema, uma história, e eu falo que um celular, nessa história tem um iPhone e tem um Samsung. E o iPhone sentiu, quando viu o Samsung, o nojo dele. Então, esse nojo é uma característica, né, psicológica, digamos assim, né, sentimental, um sentimento de nojo, de repulsa, tá? Então, pode ser características físicas ou mais assim psicológicas, tá? Você dá essas características humanas que só o ser humano tem e sente para objetos inanimados, a gente diz, tá? O povo tá falando nada a ver, coisa nada a ver. Então, ó, exemplo, eu coloquei essa música maravilhosa também do Bruno e Marrone. Eu acho uma merda, mas tudo bem. Gosto do Bruno e Marrone, mas essa música eu não gosto. Choram as rosas, tá? Vou colocar um trechinho aqui também. Pensa em outras músicas que têm seres, objetos inanimados com características humanas. Pensem. Eu já até lembrei de um aqui, tá? Eu já falo para vocês. Nossa, bem cor nessa música, né? Meu Deus. Enfim. Então, quem que tá com características humanas ali? Me digam. Ó, o Henrique falou Medo da Chuva, do Raul Seixas. Eu conheço a música, mas eu não lembro. Mas, tipo, sei lá, a chuva tinha características humanas, eu não sei, você tem que ver isso. Ó, a rosa não chora, exatamente. Então, você está colocando sentimentos num ser que, né, inanimado, numa rosa. Então, você coloca sentimentos humanos. Tem uma do Calypso, olha só onde que eu fui. A lua me traiu. Lembra? A Joelma canta A lua me traiu, joga o cabelo assim, ó. A lua me traiu, gosto. Então, a lua me traiu, como que a lua vai trair, né? Enfim, então, prosopopeia, personificação. Vamos ver o outro exemplo que eu trouxe. Ah, é o Lu Santos, tá? Nem vou colocar ali que tô com preguiça, tá? Mas ali, ó, o vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Onde está a prosopopeia, a personificação aí? Nossa, tem vários. E aí? Ó, ela não é do Calypso, quem? Joelma? Joelma, ela era, né? Agora ela não é mais, que ela saiu, eles se separaram, o casal ali do Chimbinha, e agora é só Joelma, tá? Sucesso. Então, temos ali o vento beija, assim, não tem boca, né? Enfim, então dando características humanas. As ondas lambem, também não tem boca nem língua, então as ondas lambem. O sol abraça, então é tudo isso aqui é personificação. E meu coração canta feliz, o coração não tem como cantar. Então, veja que ele está dando, assim, características humanas a vários seres, né? O vento, ondas, o sol e o coração. Então, é isso, tá?
Presta atenção. Na hora da prova que vai estar lá. E por fim, graças a Deus, é a última gradação, tá? Aqui pelo nome também já dá para saber, né? Gradação. Ocorre quando ideias estão dispostas seguindo uma certa progressão, tá? Essa progressão pode ser de aumentar ou diminuir, tá? Então eu posso ficar falando assim, ai, tem muita violência no mundo, aí eu falo no estado, na cidade, no meu bairro. Então tá vendo que eu estou fazendo uma gradação. Eu começo do maior para o menor, tá? Mas é independente se for, pode ser também do menor para o maior. Mas tem que ter essa ordem gradual das coisas, tá? Por isso que é gradação. Aí coloquei uma música antiga também, eu gosto da Elis Regina, tá? Aí ela diz, ó, é pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. A música inteira é gradação. Ela vai falando de coisas, né? Objetos, enfim, até falar do fim de alguma coisa que se acaba. Restos de coisas, coisas pequenas, e aí o fim, tá? Então, é uma gradação diminuindo ainda, tá? Então, ó, é pau, é pedra, é o fim. Então, é uma gradação pequena. Tinha até uma música de funk, mas tinha uma época eu dei uma aula no Master sobre isso, um menino falou, a gente até colocou lá para ouvir, agora não lembro. Mas era uma música assim, tipo, de MC Kevinho, MC, não vou lembrar agora, mas era uma música engraçada, tá? E aqui, ó, não sei se vocês conhecem Legião Urbana, mas é o segundo exemplo que eu trouxe, quero que vocês achem a gradação nessa música. Música da Legião Urbana, né, é uma coisa que parece que não tem fim, algumas. Eu gosto da Legião, mas tem umas. Eduardo e Mônica eu não gosto. Faroeste Caboclo eu não gosto, porque é muito comprida, aquilo lá parece que não acaba nunca, tá? Então, onde que tá a gradação? Ó, Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava para o Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Onde que tá a graduação? Vai, se joga. Samuel colocou um trecho ali de uma musiquinha ali, essa eu gosto, da Legião. Arthur colocou, ó, teatro, artesanato e foram viajar? Sim. Então, e essa gradação aí? Claro que não perguntaria isso numa prova, mas ela é do menor para o maior ou do maior para o menor? Teatro, artesanato e foram viajar. O que você acha que é maior na vida de uma pessoa? Viajar ou teatro? Ou ir ao teatro? O que dá mais trabalho? O que seria maior? Viagem, exatamente. Então tá indo do menor para o maior. Essa teatro na verdade tá lá em cima, né? Começa em natação. Natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. Depois tem outra gradação ali na música. Qual que é? Que essa segunda, olha lá, a Lana colocou céu, terra, água e o ar. Essa eu não consigo distinguir para vocês se é menor ou maior, porque para mim tá numa. Sim, é gradual, mostra várias coisas, mas essa relação aí eu não consigo estabelecer o que que é superior e o que que é inferior. Céu, terra, água e o ar. Para mim é uma relação de igualdade aí, não tem um superior e um inferior. Mas, enfim. Então eram essas três que faltavam, tá? Então, o que que nós vamos fazer agora? Acabamos figuras de linguagem. Claro que, nossa, faltou muita coisa, gente. A gente está atrasado, assim. A gente perdeu a aula da semana passada, teve feriado, né? Graças a Deus. Então, o certo mesmo era a gente conseguir corrigir aqueles exercícios sobre figuras de linguagem de vestibular, tá? E os da apostila. Não sei se vai dar tempo. Então, agora a gente vai para a revisão, que é super importante, tá? Eu já digo que cai, o que não cai. E aí, se der tempo, a gente abre os exercícios de vestibular, que eram 12, que eram para vocês fazer todos e marcar X, de vestibular e concurso público. Aí a gente resolve, comenta que é sobre as figuras de linguagem, que eu acho que é a coisa mais difícil que cai nessa prova. E semana que vem a gente deixa para corrigir da apostila que não deu tempo e entra em outro assunto, graças a Deus.
Então, vamos para a revisão. Diz lá, número 1, o que é uma crônica e qual é o objetivo desse gênero? O que a Ana fez ali? O exercício, a revisão? A revisão estava tranquila. Tá, é uma história curta, né? Um gênero literário curto, uma história curta. Que mais? Qual que é o objetivo? Então, é um texto curto que fala sobre o quê? A Ana achou fácil do vestibular, então tá de boa, vai fazer a prova achando graça. Fala sobre o que é uma crônica, gente. Lembra que vem de cronos, quer dizer tempo, que tem a ver o quê? É uma história relacionada ao quê? O dia, fatos do dia a dia, do cotidiano, exatamente. Então, ele vai narrar coisas que acontecem na cidade, no tempo que aquela pessoa está, no lugar. Tem uma relação muito forte com o lugar, com o tempo, a crônica, tá? É isso aí. E o objetivo de uma crônica? Para que existe uma crônica? Ler é ótimo. O objetivo é ler, Brasil. Se lasca o gato aqui. Fazer o leitor refletir, né, sobre o cotidiano e também entreter o leitor, porque tem crônica assim que faz você refletir, logicamente, mas faz você dar risada, faz você ficar triste. Nós temos muitas crônicas também que vão mais para o humor, tanto é que quando você fala em crônica as pessoas já pensam em algo engraçado, não necessariamente, mas tem muita crônica mesmo de humor. Olá, é uma fotografia da cidade, exatamente. Você fala, faz um recorte daquilo que você está vendo na cidade, tá? Curto, leve, tem o objetivo de entreter ou levar o leitor a uma reflexão. Perfeito. 2. Expõe as características, estrutura e a linguagem do gênero crônica. E aí? Já foi falado mais ou menos. Não, isso aí, tá? Então vamos falar primeiro da estrutura. Meu Deus, Samuel tá pirado hoje ali, meu Deus do céu. Então vai ter título, a estrutura e parágrafos, né? É um texto curto, tá? É uma, no máximo ali duas folhas, uma crônica, tá? 2 páginas. É um texto bem curto. Ele é menor que o conto, digamos assim. Quando a gente vai comparar que as pessoas têm dificuldade em saber se aquilo é uma crônica ou um conto, né? Enfim. A linguagem, gente, ela é formal ou ela é mais informal? A Alana colocou título, parágrafo, não há desenvolvimento de personagem, exatamente. Isso aí é para você saber se é um conto ou uma crônica. O conto, ele é maior, é mais extenso, dá tempo de você desenvolver personagem. Desenvolver tudo, narrador, personagem, tudo se desenvolve num conto. Uma crônica é mais difícil. Informal, é uma linguagem parecida com o cotidiano, com o uso que a gente faz da linguagem no cotidiano, né? Que a gente já falou sobre isso. Vamos estudar até, se der tempo, variação linguística, né? Que a nossa língua, ela varia. Então, na crônica também, se você está falando do cotidiano, você está pegando um busão em PG, você vai falar assim e vai escrever assim na crônica sem problema nenhum, tá? Então, você pode usar até palavras com grafia incorreta, né? Palavrões na crônica, tudo isso. Gírias, tudo presente na crônica. E que mais? Ah, a característica a gente já falou, que é um texto curto, né? Que desenvolve poucos personagens e fala sobre o cotidiano. São características da crônica, né? Um texto narrativo. Quais são os tipos de crônica? Isso vocês vão ter que diferenciar na prova. Já fizeram no simulado e na prova a mesma coisa. E aí? Esportiva, Colino colocou, que é aquela que fala sobre esportes, qualquer esporte. Você vai falar sobre a Olimpíada, sobre a Copa do Mundo, sobre o UFC, qualquer esporte. Claro que no Brasil a gente tem uma tendência maior em falar em futebol, porque a gente curte muito futebol, né? Na nossa cultura. Então é isso. Aí tem a argumentativa, a Lana colocou, a narrativa e a esportiva. Então, a esportiva a gente já falou. E qual que é a diferença entre a narrativa e a argumentativa? Como que vocês conseguem reconhecer? Viu? Não estamos falando com você aí, não. Aqui na tua, gato chato. Tá, a argumentativa, ela mostra argumentos. Ela fala de uma coisa ou de alguém, né? Usando argumentos para falar sobre aquilo.
Dá a impressão que nem é uma crônica até. Dá a impressão que é um artigo de opinião, que a pessoa está dando uma opinião sobre um assunto, tá? É isso. Todo mundo acertou a da crônica da timidez? O que vocês colocaram? Narrativa ou argumentativa? Não, beleza, a Ana colocou do Samuel ali. O que vocês colocaram daquela ali da timidez? Só para a gente pegar um exemplo. Pensem assim, na narrativa ele conta uma história. Então tem personagens fazendo coisas. O Arthur colocou argumentativa, sim, porque ele está falando sobre a timidez, tá? Sobre características das pessoas tímidas, né? É isso que ele faz, então é argumentativa, ele vai dando argumentos do que ele pensa sobre a timidez, né, do ser humano. Então, não, é diferente de você pegar um tímido e contar uma história sobre ele. É diferente. Então, a narrativa conta uma história, gente. Pensem sobre isso. Não fica falando sobre algo ou sobre alguém. A argumentativa fala sobre algo, sobre alguém, tá? Lembrem-se disso. Então, já vimos a 4. 5. Descreva os elementos da narrativa. Nossa, isso era ridículo, pelo amor de Deus. Então, era para você falar do Pente lá, né? Lembra do Pente? Então, personagens. Daí, descrever o que é o personagem. São pessoas, né? Ou coisas que participam da história, fazendo ações ou recebendo ações dentro daquela história. Isso é muito ridículo, personagens. Depois a gente tem o enredo. Eu estou no número 5. O enredo é o que? A sequência dos fatos, é a própria história, tá? Aí, narrador, a pessoa que conta a história, tá? Depois, tempo, é quando aconteceram os fatos. E espaço, onde aconteceram os fatos. É isso. Então, muito tranquilo. A número 5 também ridículo. E a número 6 era para vocês revisarem. Vejam que eu escolhi algumas aqui, então provavelmente as que podem aparecer na prova de vocês. Eu selecionei algumas figuras de linguagem, já fiz um recorte, já mostrando, dando indícios para vocês do que vai cair na prova. Porque a gente estudou, acho que 15 figuras de linguagem. Aqui eu coloquei 6. Então, eu fiz um recorte bem bom já para vocês não se matarem de estudar coisas que não vão aparecer, tá? Então, vamos lá. O que é uma metáfora? Era para definir e dar um exemplo. Esse exemplo pode ser da cabeça de vocês, pode ser retirado de uma música. Vamos lá, defina uma metáfora. Estou esperando. O que é uma metáfora? Jesus. Vai, Brasil. Então, a Lana colocou uma comparação implícita. Você é uma flor, exatamente. Então, ela é implícita porque não aparece, tem que ser gravado, não aparece o termo como. Ou outro termo que a gente chama de termo comparativo, tipo tal qual, tanto quanto, feito, não aparece. Então, a metáfora a gente usa o verbo ser ou um pronome possessivo, meu, minha, seu, tua, nossa, enfim, é isso. Um exemplo de metáfora eu quero agora. Quero um exemplo, gente. Exemplo de metáfora ali. A Lana colocou você é uma flor. Quero lá, a vida é um sopro, exatamente. Mais um, a vida é um sopro. Ou ainda usando o pronome possessivo, sei lá, meu. Ai, meu bebê, gente, vocês adoram. Vocês começam a namorar,
beijar na boca, você fica chamando a pessoa de bebê, meu bebê. Então você está fazendo uma metáfora ali, comparando a pessoa a um bebê, sabe? O que é um pouco estranho, né? Visto que você está beijando a pessoa na boca. Então prestem atenção nas metáforas que vocês usam. Amém. B, comparação. O que é uma comparação? Vai. Pedofilia, exatamente. Eu já penso uma coisa assim, quando eu vejo um casal que chamou de bebê, eu fico, meu chapéu. Tudo bem que bebê é fofo, né? É cheirosinho, tudo mais, mas, né, não, pelo amor de Deus, gente. Credo. Que horror. Então, ó, você é como um bebê. Por mais que utilize ali o verbo ser, usou como, gente, é comparação. Pareceu como feito, tal qual, tanto quanto. Usou termos comparativos é comparação, tá? Então, ó lá, a Alana colocou como um anjo, exatamente. Lembra que eu coloquei lá na atividade da Messi como uma deusa, Rosana, um clássico da música, hein? Como uma deusa você me mantém. Maravilhoso, né? Tem uma metáfora também que eu gosto naquela música do Rick Renner. Aí ele fala: uma deusa é uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Então não uso como, aí é uma metáfora, tá? Legal também. Então já vimos comparação. Metonímia. Vai que aparece metonímia. Então, metonímia, vocês lembram que é uma figura de linguagem, para colocar ali a definição, que você estabelece uma relação de independência entre dois termos. Tá? Você troca um pelo outro porque eles têm uma relação de dependência, interdependência. Tá? Um depende do outro. A gente usa muito no dia a dia, né? Dá um exemplo só para mim de metonímia. Exemplo de metonímia. O emprego de uma palavra no lugar de outra. Você já leu Machado de Assis? Sim, porque não é um Machado, é um livro do Machado, né? Tomei um Eno, eu não lembro nem o nome de Eno, gente, porque eu estou tão com metonímia na cabeça que eu não lembro. Como que é o nome mesmo disso aí? Eno é uma marca, né? Assim como Bombril, Nescau, sal de fruta, exatamente. Mas a gente já lembra, já fica com aquela na cabeça, isso é metonímia. Eu posso também trocar e falar assim, ai, Ponta Grossa é um lugar, sei lá, calmo. Então, eu estou falando que a população de Ponta Grossa é calma, não é Ponta Grossa em si, porque não tem como a cidade ser calma. Então, isso é metonímia também, tá? Quando a gente fala, o Brasil é violento, não tem como o Brasil ser violento, é a população, as pessoas que estão lá, tá? Bem pervertido, é mesmo. Então, prosopopeia, pode aparecer na prova de vocês também. O que é prosopopeia? Acabamos de ver isso aí. Tomando siroque. É a marca lá, né, do Ungole. A Ana falou certo lá, um exemplo de metonímia também, tá? Deve ser de vodka, não sei, também não conheço. Por mais que eu tenha cara de gente que bebe, usa drogas, não faço isso, tá? Só, não gosto nem de beber nem cerveja, eu gosto. Credo, sou chato, eu gosto de café. Prosopopeia, vamos Brasil. Dá características humanas a objetos ou seres, né? As flores dançam, exatamente. É isso aí, perfeito. Choram as rosas, a lua me traiu, enfim, tá? Pode ser também, tipo, características, já falei, né? De nojo, de ódio, sabe? Ai, não sei quem sentiu ódio, daí dando para um objeto, um ser, né, que não tem esses sentimentos. Hipérbole. A rosa me traiu, sim, isso aí. Hipérbole, agora estão hipérbole já. Sim, meninos azuis significa que eles estão mortos, que fica uma cor mais azulada. Mas qual que seria a definição de hipérbole? Samuel, história de chifreta de flor, que horror. Definição de hipérbole. Que primeira definição, depois o exemplo.
Exagero. Isso aí, colocou exagero, tá bom, tá? Aí vai colocar lá morrendo de fome, morrendo de sede. Você está careca de saber que não gosta disso, exatamente. Não é careca, né? Gente, quando a mãe olha para você e fala que tá por aqui, eu tô por aqui, ó, tô por aqui, teu comportamento. Tá querendo dizer que ela tá assim, com o saco cheio, já ouviram também? Também é hipérbole, com o saco cheio, né? Enfim, tem várias coisas. E a última, apóstrofe. O que seria um apóstrofe? É a última, hein? Apóstrofe, vamos lá. Essa não vai cair, já digo para vocês, tá? Já conto que a apóstrofe não cai, mas eu quero saber. E aí? Lembra do vocativo? Apóstrofe é um vocativo. É uma maneira de chamar alguém. Olha lá, Luana, você é uma ótima. Lana do céu, essa história é ótima. Tinha que contar isso aqui. Luana, você é uma ótima cabeleireira. Cabeleireira Luana, tá? Venha cortar suas madeixas de cabelo comigo. Que eu cortei a franja da Laura, meu Deus, Brasil. A menina tá virada em testa, em testa. Tipo assim, eu cortei uns 4 dedos, a menina tá com a franja aqui, ó, e daí tem uma ponta aqui que sobrou. Quando vocês precisarem de cortar cabelo, vocês me liguem, porque eu acho que eu vou parar de dar aula e vou abrir um salão. Eu vi que eu tenho dom, eu sinto assim, sabe? Eu senti isso. No momento que eu peguei aquela tesoura, eu senti que ia dar certo. É isso. Larissa Manoela, sim, a menina tá com 1 metro de testa agora, graças a mim. É isso. Coitada da Lore. É isso, mas então a Luana ali, vírgula, isolada, é um apóstrofe, tá? É um vocativo, é um chamado, podia ser, sei lá, qualquer outra coisa, né? Anjo, bebê também, que vocês gostam, é isso. Então, agora, só para terminar a aula, a gente vai responder umas 3 aqui, acho que tá bom. Daí deixa para semana que vem, tá? Não vamos entrar na apostila, a gente vai ficar nessas aqui de vestibular, tá? Vocês veem como aparece isso. Ela está bem bonita, viu? Tá maravilhosa, tá? Manda uma foto para vocês aí. Tá show, ó. Melhor impossível. Me deu até um negócio de na hora que eu cortei a franja dela, eu não sabia se eu dava risada, se eu chorava, eu fiquei chorando e dando risada. Foi uma coisa estranha. Então vamos lá. Só figuras de linguagem. Número 1 da UEL. Quem vai fazer vestibular da UEL lá, né? Ou aquele PAS e PAC que tem, que é a mesma coisa que o PSS daqui, saibam que lá eu acho que a prova é um pouquinho mais difícil de língua portuguesa do que a da UEPG, tá? Da Unicentro também. Então, UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina. O elemento destacado tem valor conotativo. Conotativo, que é a figura de linguagem, tá? Que não é um valor literal, tá? Qual seria a correta? Vamos lá. Letra A. Choveu tanto que ficamos impedidos de sair. Não tem nada de figura de linguagem aqui. Só ficaram impedidos de sair. B. Irritado, despejei sobre ela uma chuva de desaforos. E aí? O que vocês acham? Chuva, tá usando de forma literal ou é uma figura de linguagem? B, já marcaram a figura de linguagem. Porque assim, choveu desaforo, no sentido que era muita coisa, meteu a boca na mulher e xingou horrores. É isso, tá? Letra B. 2, UFSC. Nossa, gente, isso aqui também é uma prova difícil, Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Indique a alternativa em que o exemplo dado não corresponde à figura de linguagem pedida. Então, ele vai dar ali a figura de linguagem um exemplo. Então, tem que estar certo o exemplo com aquela definição que você tem que ter em mente da figura de linguagem. Eufemismo. Com a alma purificada, ele partiu para a eternidade. Tem eufemismo aí? Ele morreu, sim, exatamente. Então, tá usando, tá suavizando a morte. Não fala a palavra morte, né? Falecer, sei lá. Morreu, mas passa bem. B, metáfora, incêndio. Ele vai falar de um incêndio. Ele diz: Leão Ruivo ensanguentado, Castro Alves. É uma metáfora? Sim, exatamente. Então, está comparando implicitamente um incêndio a um leão ruivo ensanguentado.
falando das chamas, né? Enfim. C, prosopopeia. As ondas do mar gritam e gemem ao encontro das pedras. Tem uma prosopopeia aí? Tá dando características humanas alguma coisa? Sim. Então tá falando que as ondas do mar têm boca, que elas gritam, que elas gemem. D, antítese. Antítese, não sei se vocês lembram, então são com palavras opostas. Céu e mar, céu e terra, Deus, diabo, céu e inferno, enfim. Guerra nas Estrelas é o maior. Tem uma antítese aí? Tem maior, menor, alguma coisa? Não tem. Então era a letra D de dado. E agora a última, gente. Vamos fazer a 3 aqui e acabou. Daí encerramos a aula hoje e deixamos para a semana que vem, tá? Que vai faltar aí 3 minutos para acabar daqui a pouco. Então vamos lá. Na expressão a natureza parece estar chorando. Isso aí tem um trecho do Machado de Assis que eu já mostrei para vocês. Qual que é? Letra D, personificação ou prosopopeia, porque a natureza não chora. Então, uma chuvinha, assim, sei lá, né? Então, vamos ficar por aqui, gente. Semana que vem, né? Só faltam 4 minutos, a gente termina essa correção, corrige o caderno e vai para outro assunto. Leiam o texto lá, a crônica que eu coloquei da prova. Se vocês tiverem dúvida, me mandem no WhatsApp. São 9 questões, todas em marcar X. Todas múltipla escolha, não tem nenhuma a descrever. Então é isso. Até semana que vem, gente. Paramos na 4. Vou marcar. Sucesso. Boa prova. Não fiquem em recuperação, pelo amor de Deus. Beijos.